Primeiramente, agradecer a Deus por todos nós estarmos aqui, presença de todos os visitantes, funcionários e vereadores. Havendo um número legal de vereadores, declaro aberta a sessão e peço ao primeiro secretário para que faça a chamada dos mesmos. Armênio Barros Lopes, Arnaldo Souza Santos, Brasilino José da Silva Neto, presente, Cristiano Quiaco, Éder Rocha de Aguiar, ausente, Francisco Ribeiro de Lima Júnior, Jonathan Silveira de Souza, Pedro Leite dos Santos, Vanessa Silveira Amaral. Peço também ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Maitinga, Estado da Bahia, biênio 2025-2026. Aos 5 dias do mês de agosto, ano de 2026, às 19 horas, em horário regimental, no plenário da Câmara Municipal, situado na rua Capitão Exupério Lima, sem número, Centro, Maitinga, Estado da Bahia, reuniram-se os vereadores Francisco Ribeiro de Lima Júnior, Brasilino José da Silva Neto, Cristiano Costa Alves, Éder Rocha de Aguiar, Arnaldo Souza Santos, Jonathan Silveira Souza, Pedro Leite dos Santos e Armênio Barros Lopes. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Em seguida foi lida a ata da sessão anterior, que, colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, o senhor presidente apresentou o projeto de lei complementar número 01, de 7 de julho de 2026, que altere da nova redação ao anexo 2 das taxas de serviços e tarifas ambientais da lei complementar número 001/2015 do Código de Meio Ambiente do município de Maitinga e introduziu novos serviços e valores, devolve disposições em contrário e dá outras providências. Passando para o canto expediente, o senhor presidente convocou o primeiro orador da noite, o vereador Jonathan Silveira Souza, que, usando a palavra, cumprimentou a todos os internautas que acompanham os trabalhos da casa através das redes sociais e os colegas vereadores, na pessoa do presidente Francisco, iniciou falando sobre o vetor dos nossos trabalhos, trazendo na pauta alguns projetos importantes para serem apreciados e votados. Inicialmente, solidarizou-se a expressão dos seus sentimentos ao presidente da casa, Francisco, pela perda do seu pai há alguns dias, e que infelizmente não pôde estar presente por estar em viagem, algo que já estava programado e agendado, e não pôde se fazer presente no velório. Deixou a sua homenagem, parabenizando e agradecendo ao senhor Francisco Ribeiro de Lima por tudo que ele fez por essa casa enquanto presidente e por esse município enquanto vereador, e que seu legado ficará para sempre na história do nosso município. Deixou a todas as famílias que perderam seus entes queridos os seus sentimentos, pedindo a Deus para estar presente nos corações de todos esses familiares. Na oportunidade, pediu ao senhor prefeito que visse a situação do cemitério, pois na última segunda-feira esteve lá em um enterro e percebeu que ali não há mais condições de receber pessoas para serem enterradas. No ano passado, o vereador Armênio fez uma indicação pedindo a construção de um novo cemitério, que foi aprovada por todos aqui na Câmara. Porém, até o momento, nada foi decidido e não se fala nada sobre o assunto. Então, o que a gente pede é a atenção do senhor prefeito para que possa estar resolvendo essa situação, que é um problema urgente e de utilidade pública. No mais, desejou a todos uma boa noite, encerrando sua fala. Em seguida, o vereador Brasilino José da Silva Neto, usando a palavra, saudou o presidente da Câmara, na pessoa de Chicãozinho, em nome do mesmo, estendeu a sua saudação aos demais presentes internautas também, enfim, a toda a nossa população do nosso município. Iniciou a sua oratória agradecendo a Deus por permitir o retorno de todos aos trabalhos do segundo período legislativo da casa, após 2 meses de recesso. Meses estes que não fez parte do serviço interno da casa, mas cada vereador atendeu as pessoas e as demandas a ser solucionadas
municipal, trazendo para o município maior evolução nas áreas da saúde, em primeiro lugar, na infraestrutura. O patrulhamento das estradas já foi concluído quase 90% do território municipal, melhorando a trafegabilidade para os nossos munícipes, visitantes e todos os usuários que usufruem de estradas de ótima condição. O vereador se solidarizou com o nosso presidente da Câmara, o qual recentemente teve a perda do seu pai, o senhor Francisco Ribeiro de Lima, vereador de 3 mandatos neste município, onde deu a sua colaboração na época, tornando-se homem público deste município. Então nós nos solidarizamos não apenas com o mandato de vereador, mas também como ser humano, um irmão, e na oportunidade estendeu solidariedade e condolência a todos os familiares e pessoas que tenham falecido no nosso município no decorrer deste ano, pois sabemos que é uma partida que infelizmente convivemos diariamente, mas é uma realidade determinada por Deus em nossas vidas. Como o colega Jonas acabou de falar do cemitério, essa é uma obra de grande expectativa no nosso município. O prefeito está planejando, se organizando para que possa em breve dar início a essa obra. À medida que sepulta o corpo de um ente querido, aqui muitos trazem para cá restos mortais de parentes que foram sepultados em outros lugares e precisa ter um lugar. O município precisa desta obra. Se Deus quiser, ainda nesta gestão deste prefeito, essa obra será realizada em nosso município. Por fim, agradeceu a Deus e pediu a Ele vida, saúde e sabedoria para que todos possam conduzir bem os seus mandatos, não apenas neste mês e não neste ano, mas durante os 4 anos. Assim encerrou, desejando uma boa noite a todos. O senhor presidente agradeceu aos vereadores pelas palavras de conforto e a todas as pessoas que se fizeram presentes, solidarizando-se com o momento, e avisou a todos os vereadores e a vereadora que o prazo para a inscrição das chapas e dos nomes para concorrer ao cargo na eleição da mesa diretora da Câmara está em curso, conforme o regimento interno, com prazo final para o dia 1º de setembro, ficando todos os vereadores e a vereadora avisados e cientes do prazo. Não havendo nada mais a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 18 de agosto, no horário regimental da Casa. E para constar, eu, Brasilino José da Silva Neto, secretário da presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes. Sala das sessões, em 5 de agosto de 2006. Diante dos vereadores, a ata da sessão anterior para ser discutida e posteriormente votada. Ninguém queira discutir, vamos ao voto. Vereador Pedro, aprova. Vereador Arnaldo, aprova. Vereador Juninho, aprova. Vereador Amênio, aprova. Vereador Cristiano, aprova. Vereador Vanessa Montalva, vereador Netinho, aprova. Fica aprovada a ata da sessão anterior. 6 votos favoráveis e 1 contra. É o homem do perfume. Quanto me pagou no perfume? 820. E amanhã você vai para onde? Morro, São Paulo. É o melhor.
bota Nelzinho no bolso, viu, Nel? Nelzinho já foi seu patrão, não foi, Gui? Hã? Nelzinho já foi seu patrão. Foi guarda, foi fiscal. Não, você foi secretário uma vez, foi não? Não, foi fiscal. Ah. Dando continuidade, apresento o parecer de número 09/2026, eu peço o vereador Netinho para fazer a leitura do mesmo. Câmara Municipal de Maitinga, Estado da Bahia, parecer número 009 de 2026, das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Defesa do Meio Ambiente, sobre o projeto de lei complementar número 001, de 7 de julho de 2026, que altera e dá uma nova redação ao anexo 2 de taxas de serviços e tarifas ambientais da lei complementar número 001/2015, Código do Meio Ambiente do município de Maitinga. Introduz novos serviços e valores, revoga disposições em contrato e dá outras providências. Diante do exposto, as comissões de legislação, justiça e redação final, finanças e orçamento e de defesa do meio ambiente decide pela aprovação ao projeto de lei complementar número 001 de 7 de julho de 2026, que altera e dá nova redação ao anexo 2 de taxas de serviços e tarifas ambientais da lei complementar número 001/2015, Código do Meio Ambiente do município de Maitinga, introduz novos serviços e valores, revoga disposições em contrato e dá novas outras providências. Passando por grande expediente, convoco o primeiro orador da noite, se houver, terá até 15 minutos. Vereador Pedro, vereador Arnaldo, vereador Juninho, vereador Armênio. Vereador Armênio com a palavra. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar reunido com os colegas. Quero cumprimentar aqui, em nome do presidente Francisco, todos os colegas, colega Vanessa, cumprimentar também os visitantes, funcionários e agradecer a Deus por tudo nessa vida. Eu subo aqui nessa tribuna, acho que talvez a primeira vez esse ano, né? Para cobrar umas demandas, senhor presidente, que até na reunião passada o colega falou das indicações que eu fiz aqui do cemitério e dos banheiros públicos. O cemitério, alguns colegas, o senhor presidente falou que o executivo está tomando as providências, né? Mas providências essas que está meio difícil, né? Que já vamos completar 2 anos de administração e tem alguns projetos que é prioridade para o município, né? O cemitério aí, vocês mesmo falou aqui das reclamações aí da população, né? Os banheiros públicos, eu sei que acho que tem no projeto da feira coberta, né? Só que eu queria até saber, assim, o senhor presidente ou algum colega se sabe me dizer, para a gente estar explicando para a população, porque é uma obra demorada e, segundo as informações, parece que pararam, né? Agora, não sei qual motivo, então gostaria de ver se o presidente ou algum colega estivesse sabendo.
que está acontecendo, porque parou com a obra da feira coberta, né? Que, segundo informações, fechou os portões e acho que a empresa se retirou. E como a gente está vivendo um momento político, né, ano de política, e ver tantas coisas dessa forma aí acontecer no estado da Bahia, de obras tipo não acabadas e às vezes até tendo uma aprovação lá, inauguração, né, a gente fica com medo de que aconteça isso aqui em Maitinga. E poderia estar conversando com o prefeito também, ele poderia estar fazendo em outro local alguns banheiros públicos, porque eu moro de frente aos banheiros públicos que existem na cidade. Quem sofre mais é eu, porque às vezes eu estou saindo de casa e o pessoal chega me xingando, porque às vezes em dia de festa fica fechado, né? E também os cuidados, que não é uma obra de 7 cabeças, entendeu? Eu acho que, eu acredito que se a prefeitura não tivesse condições de realizar, ante os próprios vereadores aqui, a gente se unisse as mãos, de mão dadas aí, daria para fazer a construção de um banheiro público, né? Só que isso não cabe a gente, tem que passar lá pelo executivo, então eu gostaria que ele tomasse essas providências, né? Igual tomasse também essas providências sobre o lixão, né? Que foi usado em campanha política, e pelo que eu saiba, até agora, não resolveu nada. E eu acho que o lixão lá tinha que ser uma das obras que deveria ser a primeira a tomar providência, porque foi usado em campanha política, né? E aí a gente recebe muitas reclamações dos moradores vizinhos lá, tem suas terras vizinhas, né? Não precisa fazer muito, pelo menos tomar certos cuidados, né? De fazer lá um mini aterro, né? Sei lá, botar umas máquinas para acabar, porque olha, quando foi aquele lixão lá na administração de Brás, a gente fazia isso, fazia tipo uns tanques, né? Entendi, feito com trator e enterrava aqueles lixos. E depois, de lá para cá, não aconteceu mais isso. Então, os vizinhos ali se sentem prejudicados com aquele lixão. E não foi isso que nós falamos para os vizinhos, né? A gente esperava que seria um lixão bem cuidado, né? Porque o lixão foi para lá, não são culpa deles, né? Dos moradores vizinhos, dos donos de terra vizinhos. Então a gente levou o lixão para lá, digamos assim, a administração prejudicou eles aqui, né? E a gente não quer isso. Outra coisa também que eu gostaria de cobrar um pouco aí do executivo é sobre aquela obra da quadra. Poxa, mas está bonitinha, mas você passa de frente ali, vê aquele esqueleto lá, se enferrujando, e aí a gente não vê nada de, né? Outra coisa também, o prefeito e os vereadores até publicou lá em Salvador, ganhou muito asfalto, mas ganhou para como? Porque ali no Mateiro mesmo tem situações complicadíssimas mesmo. Eu estou passando por lá, essa semana passada mesmo, passei por uma situação difícil lá, daquela ladeira aqui, daquela estrada que interliga Mateiro, ali a placa. Então uma situação de calamidade. Os moradores ali sofrendo com pó e os pessoal, tem muita gente que não consegue subir com a moto, né? Então eu gostaria que o executivo tomasse algumas providências e cobrasse mesmo lá, porque esses asfaltos aí, todas essas obras aí que o governo assinou agora recentemente ali com prazo em cima da hora que não poderia mais assinar, eu e a população gostaria de saber se vai ser executada antes da eleição, né? Ou então é uma obra eleitoreira, né? Então a gente
pessoal lá em cima, já que eles prometeram aí, o prefeito publicou, então agora é executar. Porque uma obra igual essa do mercado, se não for concluída aí até a eleição, e aí? Se o governo não ganhar, o atual, o Estado, todo mundo sabe como é que está, dívida. E aí, como é que vai ficar a situação? Aí os açougueiros ali, o pessoal que tinha os boxes, vai continuar sofrendo? Então isso eu acho que não só o presidente, todos nós aqui, como eu sempre falo, aqui na Câmara não devemos ter situação nem oposição. Nós temos que ter união e lutar e falar sempre a mesma língua pelo bem e o melhor do município. Sentar com o prefeito, o executivo, para dar uma explicação, para a gente também explicar para a comunidade e para a população do município. O restante, muito obrigado e até a próxima. Vereador Cristiano Quiaco, fazer uso da palavra. Vereador Netinho, vereadora Vanessa. Antes de encerrar, só fazendo uma observação, o vereador Armindo falou do Mercadão, lembrando que é uma obra do governo, é uma obra que está bem adiantada, porém, se você for conversar com o dono da empresa, ele não recebeu ainda as parcelas que tinha que receber do governo, e mesmo assim começou a obra. Só que agora parou, acho que esperou cair uma verba que era desde o final do mês de julho, e não caiu, e estava nessa. E aí fiquei sabendo também que parou hoje, mas é uma obra totalmente do governo. E tenho fé que se não terminar não, que não termina antes da eleição, mas como o Armindo falou dos asfaltos, tem a entrada lá da rua, que vai fazer um portal, e muitas outras obras. Exemplo, a gestão passada, quem não lembra, quando o Rui Costa veio aqui apresentar a Jerônimo Rodrigues, prometeu um colégio, prometeu uma delegacia, prometeu asfalto, passou e cumpriu todos. Então, tenho fé, acredito, sobre a quadra, na saída. Aquela quadra dá uma confusão jurídica na justiça, que Sérgio, e aí eu falo por ele, pelo jurídico, que falou, não pode mexer naquela obra. Aquela obra recebeu um absurdo de dinheiro e entregou daquele jeito. E aí muitos falam, mas por que ele não continua? Porque se ele continuar, ele vai pagar pelo que os outros fizeram lá atrás. Então, enquanto não resolver essa questão jurídica que já está na justiça, ele não pode sequer fazer nada ali. Então, enquanto não resolver a questão da quadra, ele não pode mexer ou até ter vontade de dar continuar, porque igual você falou, todo mundo vai para lá, volta para cá, a gente de fora, mas ele não pode. No mais, ninguém quer mais fazer uso da palavra? Declaro encerrada a sessão, não havendo mais a ser tratada, marcando a próxima para o dia 2 de setembro no horário. Esqueci. Desculpa os meninos. Ordem do dia, desculpa. Coloque em discussão e votação pela primeira vez o projeto de lei de número 01/2026 e peço ao vereador Netinho faça a leitura do mesmo. Atropelei. Das comissões de legislação, justiça e redação final de finanças e orçamento e de defesa do meio ambiente sobre o projeto de lei complementar número 001 de 7 de julho de 2026, que altera e dá nova redação ao anexo 2 de taxas, serviços e tarifas ambientais da lei complementar número 001/2015, Código do Meio Ambiente do município de Maitinga, introduz novos serviços e valores, revoga disposições em contrato e dá outras providências. Coloco pela primeira vez em discussão e votação. Não, eu só agradecer você, pode ser daqui mesmo, pela explicação que você deu, que é isso que a população às vezes quer saber e a gente não sabe, né? Igual ele explicou aí. Eu penso que isso está surpreendendo. Não, eu não perguntei para ele, não sabia para ele, mas pode passar para mim também. Em primeiro lugar, boa noite a todos, né? Principalmente o pessoal que vai estar nos assistindo posteriormente pelas redes sociais dessa casa igreja, né? Dizer à população maitinguense que esse projeto em questão hoje, que eu estive na prefeitura, né? Em todos os departamentos,
conversando com as pessoas responsáveis e assegurar a população martinense que essas taxas vão continuar usando o mesmo valor, que vão ter um reajuste anual, né? Normalmente mais dentro já da base de cálculo da própria prefeitura, só para a população martinense não ficar preocupada com isso, né? E dizer que, graças a Deus, minha visita lá na prefeitura foi muito boa, muito produtiva. Gostaria de agradecer a atenção que eu obtive lá, principalmente do secretário de Meio Ambiente, Ismael, né, que me explicou tudo direitinho, tirou todas as minhas dúvidas, uma vez que as dúvidas do vereador Cristiano são dúvidas da população martinense, né? Agradecer pela atenção e dizer que esse projeto realmente é muito importante, porque também futuramente, senhor presidente e nossos colegas, teremos também a questão do marco temporal, né, que já vai também, muitas coisinhas estão relacionadas, né, muitas situações estão relacionadas a esse projeto que está sendo votado hoje, né. Aproveitando aqui a oportunidade também, senhor presidente, eu acho assim que a questão da quadra lá, desde o ano passado também, que eu fiz algumas cobranças aqui, porque realmente a estrutura está oxidando, né? E o que eu penso assim, que o executivo, no meu caso, se eu fosse ele, eu colocaria para a população, como o colega Armin disse aqui, né? Um pouquinho mais de transparência, dizer para a população qual é eu sei que o senhor explicou aí agora, mas explicar o que está faltando, né? Porque quem sabe a gente também, como servidor público, como funcionário do povo, também não poderia correr atrás para estar ajudando a viabilizar essas questões burocráticas aí para dar continuidade, né? Porque realmente é muito triste ver o dinheiro do povo, uma estrutura daquela lá. Nós temos ali o bairro do Alto da Salgado, o bairro também do Alto da Boa Vista, né? E parte ali de algumas ruas ali circunvizinhas à quadra, que o pessoal usava muito aquele espaço, né? Então realmente está fazendo muita falta à população martinense, né? E assim é muito triste realmente ver um esqueleto daquele sem ter nenhum tipo de utilidade para a população, né? Acho que se o prefeito viesse com a equipe dele, está explicando para a população melhor a situação daquela quadra, né? E assim, apontar quem realmente teve culpa, quem não tem culpa não tem o que esconder, não tem o que temer, né? E assim, para a população também ficar mais tranquila e haver menos cobrança em cima de nós vereadores, né? Porque realmente a cobrança vem em cima da gente e a gente fica até sem saber o que dizer para a população, uma vez que realmente é lamentável aquela situação. Muito obrigado, senhor presidente. Eu volto para agradecer o presidente pela explicação, foi isso que eu pedi, porque o povo cobra de nós, né, vereadores, e às vezes nós não sabemos. Então o senhor deu uma explicação e eu acredito que todos que acompanham a reunião pelas redes sociais estão sabendo que às vezes tem gente que não assiste, não vem aqui assistir a sessão, não assiste também pelas redes sociais e depois fica cobrando da gente, como se a gente não cobrasse. E vocês são testemunhas de tudo que a gente cobra aqui, mas nós não sabemos fazer milagre. E é o que o Cristiano falou aqui, eu também sempre sou um lutador por mais transparência. Eu acho que daquela quadra lá, até para o próprio executivo, é bom ele vir, dar uma explicação, né? Quem não deve, não deve, porque aí a população ia entender melhor. Mas, muito obrigado. Só para encerrar aqui para a votação, mas as palavras de Arlene e de Cristiane foram cirúrgicas. Eu, se eu fosse prefeito, eu tinha colocado uma placa lá para explicar, porque o povo é curioso, ia ver a placa e ia saber. E aí, cada um ia fazer seu julgamento. Mas aí, cada cabeça um pensamento. Vamos dar continuidade sobre a quadra que eu falo, para explicar. Como vota o vereador Pedro no projeto? Aprova. Vereador Arnaldo? Aprova. Vereador Juninho? Aprova. Vereador Amém? Aprova. Vereador Cristiano? Aprova. Vereador Vanessa? Aprova. Vereador Netinho? Aprova. Fica aprovado o projeto de lei
Favorável, vereador Vanessa. Favorável, vereador Netinho. Aprova. Fica aprovado pela segunda e última vez o projeto executivo municipal número 01/2026 por 7 votos favoráveis.